Fala galera, estamos aqui então mais um dia na nossa semana de Red Criativos, falando sobre muitos conteúdos legais e hoje não podia ser diferente, o nosso conteúdo está super legal. Nosso tema hoje é processo criativo de conteúdo para a nova geração e hoje a gente tem um convidado muito especial para falar sobre isso, Abner Matheus. Queria que você começasse, cara, se apresentando primeiro. Quem é você e tal, onde é que você trabalha, onde é que você é inserido aí na equipe e o que mudou nesse processo, aí, nesse tempo de quarentena, né, e de pandemia que a gente está vivendo, o que está sendo diferente aí? Legal, Felipe. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Abner, como o Felipe apresentou. Sou mineiro, sou de Timóteo, atualmente moro aqui em Indaiatuba, faço parte do staff da equipe da Red. E é um privilégio poder servir na igreja, poder trabalhar com a nova geração, que é algo que eu amo muito. Desde muito novo eu sempre tive muito envolvido, né, com o Ministério de Adolescentes, desde quando eu era adolescente. Então é algo que eu gosto muito de viver, é algo que eu gosto muito de conversar. Hoje aqui na Red a gente entende a nova geração como pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Então a gente pega ali o pré-adolescentes, que é de 10 a 12 anos, que nós chamamos de Ultra Pix aqui, que inclusive você é o pastor dessa galera. A gente tem o Mega Pix, que é de 13 a 18 anos, que já são os adolescentes, que eu pastoreio diretamente. E o Light Pix, que são os jovens acima de 19 anos, em que o Arthur pastoreia. E hoje eu coordeno, né, as três áreas. E eu vou explicar um pouquinho depois por que a gente tem essa ideia de coordenação da nova geração. E sim, cara, mudou tudo. Mudou tudo. A gente vinha de um trabalho bem forte com os meninos, presencial. Então, a Ultra Pix, eles se encontram aos domingos lá na nossa igreja. Então, a atividade fixa do Ultra é aos domingos, nos horários do culto. Então, a gente tem 3 encontros, né? Nós temos 3 cultos aos domingos lá da igreja. Então, eles têm um espaço só deles, uma programação voltada para a linguagem deles. O Megapix a gente divide em dois encontros bem pontuais, que são terça-feira pequenos grupos, que acontece na casa da Red, e a sexta-feira, que é o Mega Space, que é o culto dos adolescentes, que também acontece na casa da Red. E os jovens, eles têm pequenos grupos aos sábados, todos os sábados tem pequenos grupos, grande parte deles também acontece na casa da Red. E um sábado por mês a gente tem o culto dos jovens. Mudou tudo, isso não acontece mais, a gente não está tendo nenhum dos nossos encontros presenciais, então a gente teve que ser bem criativo para conseguir levar conteúdo para essa galera, manter o nosso time, né, da nova geração conectado a eles, e também a gente pensou em várias ações para desenvolver de entretenimento, de conexão com essa galera, que a gente já trabalha bem forte isso nos nossos encontros presenciais. E cada semana é uma novidade, cara. Cada semana é uma nova lei que é estabelecida no país, novos cuidados que a gente precisa tomar e a gente precisa ser literalmente, cara, muito criativo para conseguir manter a nossa programação e atingir essa galera. Legal, beleza. Então, e aí já que você comentou isso, né, essa questão da criatividade e tal, justamente o nosso foco, né, das conversas aqui, qual é o seu processo criativo, assim, digamos? Você se considera um cara criativo? O que te ajuda a ser mais criativo? Porque eu acho que muita gente gosta de saber um pouco mais a respeito dessa questão pessoal mesmo, né? O que funciona pra gente como, né, estímulo de criatividade. Legal, cara, eu costumo dizer que todos nós somos criativos. A gente nasce criativo porque o nosso Deus é um Deus criativo. Infelizmente, no nosso modelo de escolas do Brasil, a gente é muito treinado a perder essa criatividade, infelizmente. Então, existem pesquisas que falam que uma criança ela entra com um nível de criatividade muito alto no processo escolar dela e ela sai com um nível muito baixo. Por quê? Desde a Revolução Industrial, né, no Brasil, as escolas começaram a entender que precisam formar mão de obra, precisam formar operários, né? Então, ela te ensina a ser aquilo que o mercado de trabalho precisa. Mas, infelizmente, quando uma criança chega na escola, um adolescente, e fala, olha, o meu sonho é ser músico, meu sonho é ser um pintor. As escolas não sabem receber isso, então elas acabam ofuscando essa criatividade. Então, infelizmente, né, no Brasil, nós precisamos correr por fora. Se você quer ser um cara que respira criatividade, um cara que é estimulado à criatividade o tempo todo, você precisa correr por fora e foi o que eu fiz. Então, na minha adolescência, eu sempre gostei dessa área de comunicação, então eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a produzir arte,
acabou se tornando minha profissão, então hoje eu sou formado em publicidade e então acabou se tornando algo que eu aprendi a fazer na igreja, nesse celeiro que é a igreja, e pude trazer também para minha área profissional. Então eu me considero um cara criativo porque eu sempre me estimulo a ser criativo. Como que eu faço isso? Por incrível que pareça, eu sou um cara que não gosto de assistir série, cara. Não consigo assistir séries. Na verdade, eu assisti uma série em toda a minha vida, que foi Lost. E porque eu sou muito inquieto. Calma aí, Lost, ó, você já entregou aí. Sim, mas cara, por incrível que pareça, eu assisti Lost há 2 anos atrás, olha que engraçado. Nossa, mano. A Thaís, a minha esposa, ela é apaixonada por série, ela respira séries. E então ela assiste muito, ela sempre tenta me convencer a assistir uma série. E um dia ela começou a assistir Lost por curiosidade. Eu assisti a primeira cena, ali, o primeiro capítulo, eu tava trabalhando na mesa, ela tava assistindo na sala. E falei, amor, acho que eu vou assistir essa série com você. Então a gente assistiu Lost. Então, por incrível que pareça, talvez eu remo um pouco contra a maré, né? Muitas pessoas buscam criatividade na música, nas séries. Eu não sou músico, eu não sei tocar nada, não sei cantar. Então eu precisei de me conhecer nesse sentido, né? Como trabalhar minha criatividade. E eu sou um cara muito elétrico, assim, muito elétrico. Então talvez seja por isso que eu não consigo assistir série. Eu não consigo ficar muito parado fazendo uma mesma coisa durante um bom tempo. Então, eu gosto muito de animação, isso é algo que me prende. Então, sempre quando sai um filme de animação novo, eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir pensando como eles... Cara, como que produziu isso? Como que eles desenvolveram essa linguagem? Então, na televisão eu gosto de assistir isso. De futebol eu gosto muito também. Mas, cara, eu sou um cara que gosto muito de navegar por outros universos. Então, eu quero estar sempre conectado com o que outras igrejas estão fazendo, o que estão fazendo fora do nosso país. Então, é engraçado que a Thaís, minha esposa, às vezes ela pega o meu Instagram para ver e ela fala, nossa, amor, seu Instagram é muito chato. Só tem igreja, só tem empresas, marcas, porque eu gosto de conhecer, eu gosto de estar atento a isso. Então, é uma forma que eu busco estar sempre atualizado com as coisas. Mas criatividade, cara, nada mais é do que o seu processo de fazer coisas, de responder a problemas de formas diferentes. Então, toda criatividade ela surge de um problema onde você precisa responder aquele problema de uma maneira que nem todo mundo pensa. Então, por que uma criança ela é muito criativa? Porque quando ela quebra alguma coisa em casa, ela consegue inventar uma boa história para explicar por que aquilo quebrou. Então, isso é criatividade. Então, eu sempre me exercito nisso. Assim. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer muito e que eu acho que me força muito a ser criativo eu pego um trabalho, seja na agência, né, ou seja na nova geração, faço esse trabalho e eu sempre paro no final e falo assim, tá, agora o que eu posso fazer de diferente nisso? O que eu posso fazer que as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar assim, putz, como que eles pensaram nisso, nesse detalhe? Então eu sempre tenho esse processo, eu sempre faço o básico, o que precisa ser feito e dá para ser entregue. Só que eu volto depois e olho e falo, cara, agora o que eu posso fazer além? O que eu posso fazer de criativo nisso? Como que eu posso brincar nisso aqui? Onde eu posso me divertir nesse processo para deixá-lo criativo? Então é um exercício que eu aprendi a fazer mesmo e é uma das formas que eu acho, cara, que para mim funciona muito bem de ser criativo. Observar o que está sendo feito em outros lugares e sempre fazer esse trabalho de ciclo, cara. Terminar um processo, terminar um trabalho e voltar lá no início e falar, cara, agora como que eu posso surpreender o meu cliente? Como que eu posso surpreender a nova geração, os pré-adolescentes, adolescentes ou jovens em cima disso? Assim. Então, só um recorte bem pontual, é exemplo de festas, por exemplo, né? Então a gente faz festas aqui no nosso acampamento e tudo. Então a gente pensa no tema. O tema é festa da fantasia. Beleza. Tá, mas o que os adolescentes podem chegar nessa festa, olhar e falar assim, meu Deus, como eles pensaram nesse detalhe? Então esse é um grande exercício que eu faço sempre para estimular a minha criatividade. Legal, massa, mano. Pô, show, já é dica de ouro aí, com certeza, porque a criatividade, de fato, todo mundo tem, mas às vezes a gente não estimula, né? E realmente a gente passa grande parte da vida sendo até desestimulado a não ser criativo, a não pensar, a não, né, criar. Enfim, muito, muito legal. Cara, a gente fez aqui preparamos algumas perguntas para justamente a gente tentar ser mais objetivo nessa parte da nova geração em si, né? Tem uma pergunta aqui, eu acho que você já deu uma pincelada. Como desenvolver trabalhos com a nova geração em tempos de pandemia, né? Tipo, tempo de isolamento social, a gente não pode sair de casa, não pode se encontrar presencialmente. O que a gente pode fazer e quais ferramentas a gente tem aí para usar? Legal, Felipe, muito legal. Eu vou contar um pouco do que a gente tem feito aqui na Red, porque talvez seja uma forma bem prática de você entender o que a gente tem vivido. Com a chegada da pandemia, a gente parou todos os nossos encontros presenciais, né? Então a gente começou a desenvolver atividades online, tudo online, que pudesse alcançar essa nova geração. Uma das coisas que a gente prioriza muito aqui na Red é que
não sejam trabalhos muito distintos da nova geração. Então, que o Ultra, o Mega e o Light, eles dialoguem entre si. Porque a gente não quer que o pré-adolescente ou adolescente, eles sintam esse choque de transição. Então, foi até legal que eu tive conversando com alguns amigos na semana passada, e eles me perguntaram assim, Abre, eu acho engraçado porque o modelo de slide que vocês usam para a nova geração é o mesmo modelo de slide que o Matis usa na rede. E sim, isso é pensado, isso é proposital, porque a gente não quer que eles sintam esse choque da igrejinha nova geração dentro da igreja rede. Que eles entendam que isso é um corpo, né? E eu vivi isso várias vezes em outras oportunidades, em outras igrejas, dos adolescentes, por exemplo, amarem o ministério dos adolescentes, mas sendo pavor da igreja, porque eram coisas totalmente distintas. Então é algo que a gente prioriza muito aqui. Então, uma das primeiras ideias que a gente teve, e a pandemia, na verdade, ela foi um catalisador dessa ideia, foi a produção do Pixtalk, que é um programa de TV para toda a nova geração. Então a gente fala desde o pré-adolescente ao jovem, uma linguagem que atinge essas 3 faixas etárias. Tá, então o Pixtalk, desculpa te cortar, o Pixtalk, então, ele é um produto já, uma ideia que surgiu nesse processo da pandemia. Na verdade, ele não. É um sonho que a gente sempre teve de ter um programa online. E é engraçado, porque a gente sempre acaba se esquivando de colocar a mão na massa por achar N fatores. Então, a gente não tem tempo, a nossa equipe é reduzida, a nossa câmera não é a melhor do mercado, vamos esperar que é a melhor do mercado para a gente produzir. Enfim, vários fatores. E a pandemia, na verdade, ela catalisou isso. Ela acelerou esse nosso processo e falou com a gente assim, olha, tira esse negócio da gaveta, põe esse negócio na internet, porque chegou a hora. Então a gente sonhava com isso e simplesmente agora a gente colocou as caras na frente da câmera, literalmente, para produzir. Então é um programa semanal que a gente produz. A gente começou produzindo tudo no colégio e aí cabe o quesito criatividade. Então a gente começou a produzir tudo no nosso palco, com os nossos equipamentos. Só que a gente percebeu que isso demandava uma equipe maior, isso demandava contato físico, contato de pessoas terem que sair de casa. Então a gente já, no primeiro episódio, vocês podem assistir, você vai ver que tem uma galera ali no palco, muita gente envolvida por trás das câmeras. E a gente sentou e falou, não dá, precisamos ser criativos. Como manter o mesmo nível de qualidade, o mesmo nível de surpresas no programa, sem precisar fazer isso. Então a gente partiu para gravações externas. Então a gente começou a gravar no campo, a gente começou a gravar às vezes na casa de um adolescente, para dar essa dinâmica pro programa, não ficar aquela coisa só de uma câmera parada e a gente falando. Legal. Então, a gente precisou ser criativo. Para o Ultra Pix, por exemplo, a gente começou a desenvolver um programa, uma série, na verdade, que chamava Ultra em Casa. E como a gente falar de coisas que façam sentido para ele. Então, qual que foi o nosso trabalho? Aí o Felipe me ajudou muito nisso também e a gente trabalhou juntos. O Felipe desenvolveu todo o programa para essa galera, os pré-adolescentes, o que a gente vai falar, o que a gente vai martelar. E aí a gente fez esse exercício de olhar para isso agora e falar, tá, isso aqui atende. Mas qual que é o fator uau desse processo? Então, a gente pensou, cara, The Sims. Eles jogam The Sims, é um jogo que envolve totalmente eles estarem dentro de casas. Então, a gente fez toda a identidade visual, toda a linguagem desse processo, baseado na linguagem do The Sims. Então, esse foi um outro produto que a gente criou. A gente começou a fazer um trabalho bem forte de pequenos grupos online. Então, os pequenos grupos continuaram se encontrando de forma online. Agora, nessas semanas que a gente está agora, a gente está desenvolvendo o primeiro campeonato de FIFA online com os adolescentes. Foi legal que foi uma ideia deles, assim, partiu deles. A gente pode fazer um campeonato online de adolescentes e tal, do Mega, porque dá para fazer todo mundo em casa. Então, essa é a ideia, assim. O que a gente pode alimentar eles de forma online, de forma segura. Então, a pandemia, na verdade, ela só mostrou para a gente da Red, e eu acredito que ela tem mostrado para vocês também que trabalham na igreja, que dá para fazer sim muita coisa online com aquilo que a gente tem na mão. A gente só precisa ser criativo. Show, massa. E o Pixtalk, ainda nesse projeto aí, ele tem um formato bem assim dinâmico, né? E eu quero que você explique aí pra gente entender um pouco melhor. Ele é um programa ou ele é tipo um culto dos jovens que agora é online e tal? Como é que funciona isso? Como é que é? Para quem que é o público também? Quem que envolve? Se é só jovens? Se é toda a nova geração? Ou se família também? Legal. O Pixtalk, ele é um programa de TV, tá? Ele não é um culto, por mais que tudo que a gente comunique seja aplicável no formato de culto. A gente poderia trazer todos aqueles diálogos, todo aquele ensinamento no formato de culto. Mas nós escolhemos fazer um programa de entretenimento, um programa engraçado, e é engraçado que a gente ouviu isso de várias pessoas. Cara, eu comecei a assistir e eu falei, vou assistir só o início. E quando eu assustei, acabou o programa. Então,
A gente quis prender e a gente quis mostrar em diversas coisas, diversas formas, os ensinamentos que a gente queria passar. Então, todos os programas, né, eles têm quadros, então a gente tem indicação de filme, a gente tem prova de conhecimento um do outro, conhecimento do tema. A gente está vendo de uma série agora que chama Treinamento Constante. Então a gente dialogou muito com o treinamento do futebol. Então a gente teve um campeonato de FIFA entre os pastores aqui. E o Felipe passou uma vergonha nesse negócio. Vergonha. Mas você pode assistir lá. Então assim, a gente sempre dialoga, tá? O que é que a gente quer ensinar para essa galera? Então, nessa série de Treinamento Constante, o que a gente quer falar cara, você precisa continuar o seu processo de crescimento com Deus em casa. Você não precisa esperar as atividades voltarem, você não precisa esperar a igreja estar reunida de novo presencialmente, você precisa treinar em casa. Então, essa era a mensagem. Como que a gente passou isso? De diversos quadros diferentes, em diversos formatos diferentes, todos eles desaguando numa mensagem, numa pregação de um pastor nosso, mas de forma recreativa, de forma de entretenimento. E é legal porque dessa forma a gente alcança desde o pré-adolescente ao jovem e mais. O Pixtalk acabou dando muito certo e ele acabou se tornando um programa para família, assim. Então, a gente tem várias pessoas do nosso convívio que falam assim, abrem, senta eu, meu pai, minha mãe, minha avó e atende todo mundo. Todo mundo entende o que é falado, todo mundo se diverte junto, todo mundo participa junto. E esse talvez é um desafio de trabalhar uma nova geração, porque a gente pega de 10 anos até 20, 30 anos de idade. Como falar a mesma coisa para que toda essa galera entenda de forma fácil, né? A gente é uma igreja muito simples. Então a gente quer te falar, cara, você precisa continuar seu processo de crescimento com Deus em casa. Como falar isso para um pré-adolescente de 10 anos, como falar isso para um jovem de 30, 35 anos. Então o Pixtalk ele se tornou um programa de TV por isso, assim. Então, de forma criativa, de forma de entretenimento, a gente passou pontos dessa mensagem e todos eles afunilam numa mensagem final. Show, massa. E aí você até comentou já um pouco, mas uma das perguntas aqui era isso, de como, de onde tirar essas ideias, né, que na verdade conseguem alcançar toda a nova geração, inclusive a família, né? Como funciona esse processo criativo, de roteiro, de pensar, quem está envolvido, como é que funciona isso? Se tem feedback dos próprios, né, da nova geração, se falam o que eles querem no programa, como é que funciona isso? Tá, legal, Felipe. Todos os programas são pensados por nós. Eu, Felipe e Arthur, a gente sempre conversa ali. Assim que termina o programa, a gente já começa a pensar, porque é uma produção muito rápida, então não dá para esperar muito. Então, geralmente no final de semana, o Pixtalk vai pro ar sexta-feira, 19h30. No final de semana a gente já começa ali a jogar umas ideias. Se a gente fizesse isso, a gente convidasse a pessoa para ajudar. Então a gente desenvolve esse roteiro juntos. E é sempre isso assim, tá? A gente quer falar, a gente quer fazer um jogo de FIFA. Como que a gente pode fazer esse jogo de FIFA ser diferente? Então a gente procura ideia na internet, a gente observa muito o que está sendo feito em outros canais, principalmente canais que os pré-adolescentes, adolescentes jovens já assistem. Então, o que eles têm se alimentado na internet? O que eles têm feito na internet? O que chama a atenção deles? Como que a gente pode trazer essa linguagem de forma sadia para aquilo que a gente quer produzir? E uma coisa que é muito, muito legal de falar é que a gente não trabalha com longo prazo, nem com médio prazo. A gente trabalha sempre um prazo muito curto. Então, é uma dica que eu quero dar para você que trabalha com comunicação, que trabalha com nova geração, cara, tudo muda muito rápido, muito mais agora na pandemia. Então não dá tempo de você sentar e programar uma série para daqui a um mês. Nós não sabemos como vai estar a situação daqui a um mês. Então a gente sempre prepara tudo na semana. Por incrível que pareça, o roteiro é desenvolvido na semana. As portas que a gente precisa encontrar, então se a gente precisa conseguir um campo de futebol, a gente corre atrás durante a semana. A gente precisa gravar na casa que tem uma cozinha, a gente corre durante a semana. Produz aquilo na segunda, terça, quarta e quinta e sexta a gente corre para a edição. Então é muito rápido. É um grande desafio, mas isso é um grande privilégio porque a gente consegue ser muito fresco nas coisas que a gente passa. A gente entrega para o nosso público algo que está acontecendo agora. Então, atualizado, né? A gente teve, por exemplo, uma entrevista, né, com um médico, logo nos primeiros episódios, não lembro qual que foi, com um médico que ele é o diretor da UTI do hospital aqui da cidade, e a gente gravou essa entrevista com ele na sexta-feira. Então, as informações que passou no Pixtalk da sexta à noite eram informações muito frescas, eram informações daquele dia. Isso é muito bom. Então, a gente gravou com ele a entrevista de manhã, colocamos essa entrevista no programa na edição da tarde, e à noite ele já estava no ar, entrevista com um profissional falando o que estava acontecendo naquela semana na cidade. Então, é muito legal a gente ter um prazo, mas não se prenda a isso, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, toda semana tem coisa nova, toda semana são assuntos novos a serem trabalhados.
Então, quem está nessa área precisa aprender muito a trabalhar sob pressão, sobre um prazo curto e desenvolva. Uma dica que eu dou também é dilua suas tarefas, não prenda tudo a você assim. Procure adolescentes, procure pessoas que possam contribuir para isso de forma remota, não precisa encontrar todo mundo. Então um pensa no roteiro em casa, o outro pensa nos filmes que a gente vai indicar, o outro pega sugestão de livros. Então são dicas aí, porque acaba que a gente quer centralizar tudo, mas nessa época ainda eu não quero acionar meus voluntários, porque a gente não pode se encontrar, mas tem muita coisa que dá para fazer de remoto, como a gente tem feito. Legal, muito bom. E outra das perguntas era isso, de todo esse processo que você já falou aí, desde o roteiro até a edição, publicação e tal. A gente publica sempre no YouTube, no Facebook, nos canais, né, da igreja e da nova geração aqui. E assim, agora uma pergunta assim, meio de making off. Qual o maior perrengue em todo esse processo? Porque assim, como o prazo é muito curto, tudo corrido assim, o que você acha que é a maior dificuldade que a gente encontra aí nesse processo todo? Cara, eu costumo pensar que a maior dificuldade é desde o início ao fim. É que a gente consegue... Tudo, né? É tudo. Porque sempre aparece um pepino em algum dos processos. Então, às vezes é no roteiro que a gente está sem ideia. Tem semana que é na gravação que acaba se tornando mais difícil. Então, cara, a gente precisava de um espaço assim, entra em contato, não consegue, pensa, aí começa a enxugar e tudo. Mas a bomba sempre explode na edição, não tem jeito, né? Então, é um programa que começa a dar erro, é um áudio que não ficou tão bom. Então, cada semana é uma surpresa nova, cara. Cada semana, não teve uma semana que a gente falou assim, nossa, que semana tranquila, assim. Mas eu acredito que seja na edição, assim, porque a gente não quer fazer simplesmente uma edição. Então, a gente aqui da Red, né, eu, o Felipe e o Arthur, que estão mais à frente, a gente gosta da cereja do bolo, assim. Então, não é só colocar o Cata levando frango no gol, é brincar com isso, é colocar um efeito legal no vídeo, dar um zoom e corta para uma outra câmera. É isso, assim, é olhar para aquilo e falar, cara, como que isso pode ficar ainda mais engraçado? Como isso pode ficar ainda mais divertido para isso? Então, acho que a edição seja um processo mais difícil. Mas, cara, cada semana é uma surpresa nova. E o que eu tenho falado muito assim com outras pessoas que eu tenho conversado, a questão é que a gente é apaixonado por esse desafio. Quando a gente vê uma coisa, a gente fala assim, cara, vai dar trabalho, mas vamos atrás. Então, se você não é apaixonado por esse desafio que a nova geração te pede, talvez você esteja no lugar errado, assim. Se você não olha para seu celular e fala, cara, eu não sei produzir um vídeo, mas se isso não te dá um ânimo, assim, inacreditável para você correr atrás e produzir e colocar a cara a tapa e pagar mico, talvez você esteja num lugar onde os desafios não são os que você está disposto a passar. Uhum. Então, por mais que seja muito difícil, eu acho que a nossa equipe é muito alinhada nesse sentido. A gente ama esse desafio. O Felipe, eu vou até entregar ele aqui agora, ele acaba que às vezes ele produz o conteúdo do Ultra no próprio domingo, para ir domingo à noite. Então, pensa na correria. Ele grava no domingo à tarde, edita para à noite esse produto estar no ar. Cara, pensa no desafio que é isso. Mas eu sei que ele é estimulado por isso, assim, de olhar e falar, cara, tem que ir para hoje, vai o melhor programa para o ar, as melhores brincadeiras. Então, assim, seja estimulado pelos seus problemas. Não torne os seus problemas um obstáculo, mas sim um estímulo para você superá-los e na próxima semana superar um problema ainda maior. Legal, putz, mano, é isso aí, fora a entrega aí, vai estar tudo certo. É isso mesmo, cara. E tem mais um detalhe também, que você até mencionou, né, que a gente precisa estar muito antenado ao que a nova geração está consumindo, curtindo, comentando e envolvida, né? Porque muitas vezes são coisas que afastam a nova geração de Deus e tudo mais, mas que, se a gente for parar para pensar, atraiu eles de alguma forma. Então a gente precisa, de fato, ter criatividade de como a gente vai fazer disso também algo bom e trazer ideias boas, né? Então a gente precisa ser muito antenado, né, ao que está acontecendo aí também, né? Senão a gente fica, as coisas acontecem, a gente fica, ué, mas não estou sabendo de nada, que meme é esse e tal, né? A gente fica meio perdidão assim. Eu acho que uma coisa que é legal pensar, Felipe, é que a gente pode muito bem usar dessas linguagens, mas nunca pegar os princípios que eles passam. Exato, então, a linguagem exato. do TikTok, por exemplo, cara, todos eles estão inseridos no Perfeito. TikTok. Como que a gente pode trazer essa linguagem do TikTok? Por que o TikTok foi tão atraente? Porque é curto? Porque é engraçado? Porque você pode pagar mico e editar o mico antes dele ir pro ar? Como que a gente pode trazer essa linguagem para os nossos trabalhos e deixar os princípios dele de fora? Porque os nossos princípios são imutáveis. A gente não negocia isso. Agora, a linguagem, como a gente vai levar esse princípio até eles, isso é totalmente flexível e a gente precisa, é o que você falou, precisa estar muito antenado
Porque muda muito rápido. Eu lembro de uma experiência que meu pequeno grupo de adolescentes estava jogando um jogo no celular. Nossa, Abner, você tem que jogar, você tem que jogar. Eu falei, cara, tem que jogar esse negócio. Aí eu falei, tá, já sei, vou baixar esse jogo durante a semana, vou jogar a semana e semana que vem eu vou estar por dentro do assunto. Quando foi na outra semana, eu falei, cara, e aí? Cara, já tô no level tal. Eles falaram, nossa, você tá jogando esse jogo ainda? Aí eu falei, tô, como assim? Não, a gente já tá jogando o outro, você tem que baixar o outro. Então, é isso, assim, a gente tem que estar sempre atualizado, entendendo por que essas linguagens têm chamado tanta atenção deles. E como a gente pode usar dessas linguagens, dessas ferramentas, para passar os nossos princípios, que são muito mais valiosos que os princípios que eles estão recebendo por aí. Show, é isso mesmo, legal. Cara, já que você falou de linguagem, eu quero chamar então o próximo tema aqui sobre identidade, mano. Você já comentou um pouco disso, né? Mas eu queria que a gente fosse um pouquinho mais fundo nisso. Como aliar a identidade visual com a linguagem jovem e também com a visão da igreja, né? Porque a Red tem uma visão muito bem clara, tem ali a frase que toda hora aparece, né? Um relacionamento crescente com Jesus. Então, como alinhar tudo isso, né, com o frescor dessa linguagem da nova geração, também com a visão da igreja e tudo isso amarrado numa identidade visual que também não fuja da identidade da igreja. Como isso funciona, assim, essa questão de identidade? Bom, Felipe, eu acho que uma coisa que é bem legal é que eu e você, né, nós temos esse privilégio de poder transitar. Então a gente faz parte do time da nova geração da Red, mas a gente também faz parte do time do Red Criativos. Então isso é um grande facilitador para a gente entender as duas linguagens, né? Eu acredito que uma pessoa que ela está inserida só no meio da nova geração, talvez ela tenha um distanciamento maior da construção da identidade da igreja. Isso para a gente é um privilégio, isso facilita muito o nosso trabalho. Então a gente tem uma parcela de contribuição na formação da identidade da igreja como Red Criativos e nós temos uma parcela de contribuição na construção da identidade da nova geração. Quando a gente acha a interseção dessas duas coisas, é o ponto que a gente estava precisando no jogo, né? Então, uma coisa que é muito forte aqui na Red é que é tudo muito claro para todos. Acho que talvez a maior dificuldade das igrejas é que as coisas sejam claras. Qual que é a visão da igreja? Todo mundo aqui sabe. Para onde nós estamos indo? Todo mundo aqui sabe. Qual é o estilo de música que a Red trabalha? Todo mundo sabe, isso é muito claro. Então, quando é muito claro, eu consigo fazer disso parte do meu ministério. Então, na Red a gente tem as coisas muito claras e a gente tem padrões. A gente não é engessado, mas nós temos padrões. Então, qual que é a tipografia que a gente usa nas coisas da Red? É essa. Então, essa tipografia ela precisa estar presente no Red Kids, no Red Social, no Red College e também na nova geração. E, então, a gente tem esses padrões que a gente pode transitar. Então, nós criamos um padrão, mas nós criamos os limites desse padrão. Até onde eu posso ir que ainda não vai, que isso não vai agredir a identidade visual que a igreja trabalha junto. Desdobramentos possíveis, né? Exatamente. Então, assim, tudo é muito pensado nessa linha. Cara, a gente brinca que a equipe de comunicação vai ganhar ponto quando alguém olhar para aquilo, não ver o logotipo da Red, não ver o logo de nenhum ministério da nova geração e falar, isso aqui é da Red. Se ele conseguiu identificar que aquilo é da Red, significa que a gente está dentro dessa linguagem. É um desafio, porque às vezes a própria temática ela te pede uma linguagem diferente. Então, a gente vai fazer uma festa dos anos 60, por exemplo, para a nova geração. Ela vai inicialmente totalmente contra uma linguagem contemporânea que a gente tem na Red. Então, como que eu vou trabalhar uma festa dos anos 60 numa linguagem contemporânea da Red? É um baita desafio, mas a gente consegue encontrar ali interseções em que esse elemento ele dialoga tanto com os anos 60 quanto ele dialoga com essa linguagem contemporânea. É um desafio, mas eu acho que a gente é um privilegiado em poder transitar. A gente consegue opinar dos dois lados, a gente consegue dar pitaco dos dois lados, a gente consegue definir junto os dois lados. Então, quando a gente define algo para o Red Criativos, para a Red, isso respinga na nova geração de uma forma muito mais fácil. Massa, legal. E claro que tudo isso também é muito bem alinhado com o Thiago, né, mano? O Thiago Mates sempre dando esse respaldo, assim, de a gente poder desenvolver, poder criar, poder, né, ser realmente criativo, né? E às vezes isso é um processo um pouco difícil em outras igrejas que às vezes o pastor, a liderança tem um pouco mais de dificuldade de entender algumas situações, mas a ideia é sempre tentar essa comunicação, né? Essa conversa, mostrar os lados positivos de como isso poderia gerar um resultado melhor com a nova geração e tá debaixo da submissão do pastor, né, mano? Então,
mas é um privilégio pra gente sim, com certeza. E só uma outra coisa que eu acho também que você acabou falando e me lembrou, Felipe, é do privilégio que a gente tem de ter o Matos trabalhando no mesmo ambiente, né? Aham. Então, o Matos, ele tem a sala dele, mas ele gosta de estar lá com a gente, ele gosta de estar escutando o que a gente está conversando, ele gosta de fazer parte disso. Então, isso é um grande privilégio, porque ele está sempre alinhado e a gente se conhece, é igual um time de futebol, a gente precisa estar entrosado, né? Quando o pastor ele é muito distante, o pastor só aparece na igreja no dia de domingo, então você não consegue caminhar com ele nesse sentido assim, cara, para onde nós estamos levando essa linguagem? Então, acho que isso também facilita muito, então, não agora, né? Mas se você tiver o privilégio de passar tempo com seu pastor, trabalhar próximo dele, em ambientes próximos, você vai ver que vai dar uma grande... a mente dá uma aliviada nesse sentido, né? Tipo, cara, onde eu posso ir, né? E aonde eu não posso. Melhora a comunicação, tudo, os objetivos, consegue compartilhar melhor, né, as ideias e aprimorar as coisas, né? É isso aí, é isso aí. Proximidade. Legal. Outra coisa, ferramentas, cara. A gente falou aqui sobre o Pixtalk, que foi uma ideia que a gente acabou implementando nessa época da pandemia e tal. E a gente tinha algumas ferramentas que ajudaram a gente nesse processo de criação, câmera e tal. Agora, ferramenta é sempre, talvez, como você já colocou, a gente coloca às vezes como obstáculo. Eu não tenho a ferramenta, eu não tenho né, o recurso. Então, queria que você desse uma dica aí de ferramentas, o que a gente tem já à disposição, com baixo custo aí, que qualquer igreja já tem e já pode fazer, já pode pegar, já pode ter ideia de, eu queria fazer tal coisa, eu preciso da ferramenta tal, qual que é a ideia aí e o que a gente já tem de baixo custo aí para utilizar. Legal. Felipe, eu acho que nós somos a geração que mais tem e menos faz, assim. Nós temos tanto acesso hoje à internet, a gente tem tanto acesso a celular que filma, que tira foto, que transmite ao vivo, cara. Você tem um celular na sua mão que você consegue transmitir ao vivo o que está fazendo e o mundo inteiro consegue ver isso. Então, eu acho que assim, é o nosso caso e a gente pode fazer esse recorte de novo no Pixtalk. A gente só precisava de um empurrão, só falar assim, agora você tem a necessidade de fazer. Não é mais tanto uma escolha, né? Então, cara, com o seu celular você consegue produzir muito conteúdo legal. Uma das ferramentas que a gente tem usado aqui é muito plataformas online. Então, plataformas de jogos, plataformas de interação. Então, cara, faz um campeonato interno da sua juventude com vários jogos que tem online. Você tem aí jogos de imagem e ação, você tem jogos de stop, né? E você pode, cara, tá pronto. Você precisa criar uma sala ali dentro, convidar a sua galera e vocês vão se divertir junto. Você vai ter um encontro ali da galera, eles vão se divertir juntos. Então a gente tem acesso a muita coisa, mas a gente faz pouca coisa. Então a dica que eu dou é, cara, faça uma pesquisa daquilo que já existe. Não tente inventar a roda de novo, a roda já foi inventada. Pega seu celular, coloca a câmera para filmar e, cara, produza conteúdo relevante, produza uma linguagem que vai ser acessível para essas pessoas. A gente tem percebido que, infelizmente, muitas pessoas elas não conseguem caminhar sozinhas na fé dela. Então, seja didático, seja criativo nesse sentido. Produza um conteúdo que desde a pessoa que acabou de chegar na sua igreja. Então, a gente tem casos aqui de adolescentes que uma semana antes da gente parar tudo, chegou para fazer parte do que a gente estava vivendo. Então, ele tem muita dificuldade ainda em compreender a Bíblia, em compreender as próprias atividades que o ministério tinha. Mas o que é o Megaspace? Eu não sei. Agora que tem o Megaspace online, eu já não sei o que é Megaspace, muito menos o que é o Megaspace online. Então, seja muito didático, seja muito claro nas suas informações. E, cara, o que você tem na mão é uma baita ferramenta. Davi tinha uma funda e pedras, e ele fez um estrago na história dele através disso. Então, eu tenho certeza que você tem um celular, ou se você não tem um celular tão bom, alguém muito próximo de você tem. Você tem acesso à internet com inúmeros materiais, inúmeros sites, inúmeros conteúdos relevantes para você se basear. Acho que a dica é, cara, pega o que você tem, faz aquilo com excelência, olhe para aquilo e fala, cara, como que isso pode ficar ainda melhor da próxima vez? E coloca na internet. Não tenha medo de pagar mico, não tenha medo da galera olhar e falar, nossa, mas a igreja tal tá fazendo muito melhor. Cara, você conhece a sua comunidade, você conhece a sua nova geração e você sabe daquilo que eles precisam ouvir, você sabe daquilo que vai chamar a atenção deles, mais que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra igreja de fora, né? Então, atinja o coração dele com aquilo que você já conhece. Legal, e eu acho que é isso, né? O mais importante é ter essa atitude, né? Ter essa postura de correr atrás, de ver o que já tem na mão, tentar fazer acontecer. O YouTube está aí com um tutorial a rodo, né?
mostrando como fazer e como e o que precisa, e simples e coisa fácil. Inclusive o próprio Instagram aqui do Red Criativos também sempre está deixando dicas, sempre está dando referência, ferramenta, né, que a gente pode usar. Agora, a vontade não dá, tem que vir da gente, né? Isso aí tem que vir do líder, tem que vir da gente que fala assim, eu quero fazer, eu quero colocar isso em prática. E legal, Felipe, você falou que na plataforma do nosso site, né, do Red Criativos, tem todo o nosso material disponível para você usar. Então, eu não consigo pensar num tema sobre sexo de forma criativa, tem lá uma série inteira sobre sexo para você pegar o material, coloca o logo da sua igreja, da sua juventude, pode usar isso à vontade. A nossa intenção é isso mesmo, a generosidade racional, porque se a gente for pensar, a gente guarda isso no HD e fica pra gente, mas cara, vamos ser generosos, vamos disponibilizar isso. Muitas pregações nossas, muitas dinâmicas, está lá no YouTube da Nova Geração, então você pode assistir, ver como a gente fez para reproduzir, e do que a gente puder servir vocês também, é só mandar uma mensagem pra gente. Show! Tem mais uma só, que aí a gente já pode também, já caminhando para o fim, que é o seguinte: qual o foco mais importante que devemos dar quando trabalhar com a nova geração? O conteúdo bíblico, entretenimento, como equilibrar isso tudo, assim, né? Que, falando ainda do Pix, Talk, e também fora disso, né? Nas programações, quando eram presenciais também, o que a gente consegue aí equilibrar e o que de fato é o mais importante, né? Felipe, eu acho que o mais importante é essa interseção do conteúdo bíblico e do entretenimento. E isso gera relacionamento. É quando você está ali, vida na vida, você consegue se divertir, você consegue se tornar um amigo, mas você tem um conteúdo muito importante para passar. Então a gente não pode cair para o lado do atrativo, nem bater tanto na tecla de que o atrativo não é importante para o conteúdo bíblico ser passado. Na verdade, a gente precisa criar relacionamento. O que a gente mais tem vivido como líderes, pastores da nova geração, é que é uma geração carente de relacionamento. É uma geração onde os pais são muito ausentes. É uma geração E é engraçado porque quando aconteceu todo esse boom, né, de, cara, vamos ter que virar igreja para conteúdo online. E eu imaginei assim, cara, a área mais fácil vai ser a nossa, porque a nova geração já está inserida na online, para eles é fichinha. E como a gente tem percebido a falta que eles sentem de relacionamento, de um abraço, de mandar uma mensagem e perguntar, cara, tá tudo bem? Como é que estão as coisas na sua casa? E essa pergunta, tá tudo bem? Como estão as coisas na sua casa? Ela é a prova de que um relacionamento, você consegue criar pontes diferente da distância, do momento em que o nosso planeta esteja passando. Então eu acho que o mais relevante é criar relacionamento com conteúdo bíblico, assim. Crie laços com eles, crie pontes com essa galera, chama para tomar um café, chama para jogar um jogo. Isso é entretenimento, isso é divertido, mas através disso você ganha credibilidade, você ganha acesso ao coração dessa pessoa para levar o que a gente tem mais importante, que é a mensagem de Jesus. Pô, show, mano, legal. E eu fico muito feliz de poder também estar fazendo parte de tudo isso, né? Vendo de fato bem de perto tudo isso acontecer e o quanto isso tem realmente sido especial para a vida desses meninos, dessa nova geração que a gente está alcançando aqui. E eu fico também impressionado do quanto isso tem alcançado, né, outras igrejas, outros lugares, e feliz de poder fazer parte disso. E, cara, quero te agradecer, a gente está chegando ao fim, quero te agradecer por esse bate-papo aqui, por tudo que a gente já falou. Eu acho que tem um conteúdo riquíssimo aqui para a gente espalhar por aí. Então, você que está assistindo a gente, quero agradecer muito e pedir que compartilhe isso aí com alguém, espalhe para todo mundo aí, quem você puder também assistir todo esse conteúdo, tá? E quero, Abner, agradecer você, mano. Obrigado aí pelo seu tempo e também tudo que você falou aqui, todas as dicas, tá? Dá a sua palavra final aí, cara. E, sério, de coração, agradeço de fato aí, porque estamos juntos. Eu que agradeço, Felipe, tem sido incrível a semana que a gente tem vivido. Era também um sonho que a gente tinha. A gente acabou sendo catalisado aí por esse momento, com a semana do Red Criativos. E está sendo incrível poder compartilhar e escutar tanto case legal. E a dica que eu dou é essa, cara. Use também desse momento difícil para criar relacionamento com a sua nova geração, com a sua juventude da sua igreja. E seja criativo, cara. Você é criativo. Você só precisa entender como trabalhar a sua criatividade, como colocar a sua criatividade de forma prática em vários pontos, né? Seja em conteúdo online, seja no que vai vir por aí. A gente não sabe como a gente vai receber essa galera. Pós-pandemia vai ser uma
um tempo difícil também, vai vir muito adolescente, pré-adolescente jovem machucado, com crises. Então, assim, tira esse tempo para estudar, para entender essa galera, entender o que a gente está vivendo e use e abuse da sua criatividade, porque isso é um fator decisivo para a gente alcançar o coração dessa galera. Show! E para a gente encerrar, vamos botar uma frase sua aqui que você falou no meio de tudo isso, que foi, você me corrige se eu estiver errado. Criatividade é resolver problemas de jeitos diferentes. Isso aí. Então, fechou, mano. Todo mundo agora está sendo desafiado aí a começar a resolver os problemas de jeito diferente, de jeito criativo. Beleza, galera? Obrigado vocês aí. E hoje não acaba, a gente tem mais, então fica ligado conosco aí que em breve também, amanhã já tem conteúdo novo. E obrigado, tamo junto.